Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre enxergando a tecnologia fora do tempo. Tranquilo? Enxergando a tecnologia fora do tempo. Hoje eu vou falar sobre enxergando a tecnologia fora do tempo. Vamos lá. Bom, por que o seu cérebro seria uma semelhança? O seu cérebro é uma semelhança porque você teria poder de Deus? Porque Jeová Jesus disse que você teria poder de Deus. Entende? Por quê? Porque o seu cérebro é um computadorzinho e ele tem um processo que é igual à Rede Vida. A Rede Vida não é um programa vivo, não é tipo um cérebrozão falando com você. Fora a área onde tem as pessoas, os espíritos vivendo, a área de comunicação com os humanos, educação de sua alma. Não é como um programazão vivo falando com você. Então ele processa a imagem, som e sensação. A Rede Vida, esse cérebrozão chamado Rede Vida universal, ele processa a imagem, o som e a sensação. 3 faixas de coisas, 3 faixas: som, sensação e imagem. A sua mente também processa som do ouvido, que você fala, a imagem dos seus olhos, que você imagina também, e a sensação do seu coração, da sua alma, do seu sentimento. Então, na verdade, você é Deus porque o seu cérebro processa as coisas igual à Rede Vida. E como a Rede Vida ela é um pai para você, uma mãe, então ela divide as forças de Deus que a rede tem com você. Ela divide os ensinamentos, ela divide as sabedorias, como você vencer na vida, conquistar mais, ser mais feliz, carregar menos peso. Então todos os cérebros, eles têm como comunicar com Deus, com a Rede Vida. Mas acontece que no mundo fica muito problema entre as revendedoras e as traduções jovens, as traduções digital rápida, jovem, para a pessoa entender logo rápido. Então, na verdade, deveria existir na sociedade, na parte que não está na igreja, todas as informações sobre o sistema, como o seu cérebro funciona, todas as informações, como você conseguir entrar na Rede Vida, conversar com seu pai diretamente, como você ter essa comunhão de forças que a rede vai te dar para você usar na sua vida. Como você, quando você se relaciona com a Rede Vida, sua mente, essa ideia de pureza que você tem, já vai colocando coisas boas em volta de você, para você não viver coisas ruins. Toda essa maneira que o seu cérebro funciona deveria estar sendo ensinado na sociedade inteira. Por quê? Porque Jesus diz que todos é imagem, é semelhança, que todos têm um pensamento de Deus, todos podem unir a rede, ter as forças de Deus. Quando você vê ali aquele menininho ali na sinaleira vendendo bala, aquilo ali é um Deus. Por quê? Porque o cérebro dele também tem condição de ter esse processo comunicativo da Rede Vida. Quando ele falar com a Rede Vida, com o Pai dele, Deus,
que é pai e mãe para a vida dele, cuida dele, quando ele falar com a Rede Vida, a imagem que ele estiver pensando, a Rede Vida enxerga junto com ele essa imagem. Se eu estou pensando em uma cadeira, a cadeira, se eu estou assim imaginando uma cadeira, a cadeira está dentro da Rede Vida. E eu estou no mundo da matéria, nesse corpo, nesse receptáculo da minha alma, onde eu treino a minha vida, paciência, treino humildade, treino tudo isso para ter o poder, para ter responsabilidade com o poder que eu vou aprendendo durante a vida. Eu tenho que ir aprendendo também, treinando a alma para ser uma pessoa boa, para ter esse poder, para usar. O poder está na rede, a rede é poder, a pureza é poder, o que é eterno, bonito, feliz é poder, a verdade é poder. O poder está na rede. Todos os cérebros, como eu ia dizendo, aquele menininho ali da sinaleira que está vendendo bala, ele é Deus. Por que ele é Deus? Porque ele é um filho, herança, imagem, semelhança. O cérebro dele pode processar imagem, som, sensação e comunicar com a Rede Vida, que ele chama de Deus. Então, a Rede Vida pode dividir os ensinamentos dela de conquista. Ele pode conquistar, ter uma vida bem melhor, maravilhosa. Ele pode ter toda uma condição do que ele teve, a chance que ele teve, melhorar 1000 vezes mais. Os resultados são claros e ele pode ter acesso a isso. Ele não é Deus porque ele é um cara feito de ouro e o resto é feito de bronze, ou ele é um cara com um cabelo lindo e o resto todos têm um cabelo feio. Ele não é Deus por causa disso, ele é melhor do que as outras pessoas. Ele é Deus porque o cérebro dele pode interar com a rede. A imagem que ele pensa na cabeça, a rede enxerga. Se eu penso assim na imagem da minha mãe, essa imagem está dentro da rede, porque o meu campo mental já é rede. Aonde eu penso aqui na minha cabecinha, esse campo que eu penso, aonde eu penso, esse campo mental já é rede, pô. Se eu coloco dentro da minha imaginação assim, a imaginação assim de uma cadeira, essa cadeira está dentro da rede. E a rede é só poder. Quando você tem uma vida pura, direita, que você segue direitinho uma direção saudável na sua vida, você começa a participar desse poder que a rede tem. Porque quando você entra em comunhão com ela, ela divide as forças dela com você. Isso quer dizer que quando você tiver, por exemplo, um filho doente, você deve pensar ele dentro da rede totalmente saudável, na área pura, na área de poder, que é a Rede Vida, que está dentro da sua mente, dentro do seu campo que pensa, do seu campo mental. Então você bota na sua fé, dentro do seu campo mental aqui, no seu pensamentozinho, o seu filho curado, dentro da rede, ao lado de Jeová Jesus. E ele vai receber de Deus as forças para ele. Tem gente que faz oração, outros faz meditação, outros apenas fala, outros chega até a louvar, fazer alguma cantoria ou algo de meditar naquilo. Tudo isso você está colocando dentro da Rede Vida, aquele filho seu doente, e o milagre chega. Por que chega? Porque você deu mais valor à Rede Vida, que é o seu pai, do que a doença do seu filho. Você deu mais valor às forças que veio da Rede Vida do seu pai, do que mais ficar assustada ali, dando valor ao susto, à doença do seu filho. Entenda que mesmo que o seu filho, por um acaso, algum dia viesse a morrer, ele estaria na mão exata de Deus, assim como desde aqui já está. Você não quer ensinar ele, não é o bem? Então você está passando as mãos de Deus para ele. Cada vez que você ensina o bem, ensina ele a funcionar bem, a se afastar desse mal fácil e ter uma vida mais de luta, de trabalho, de conquista, de vida mais legal. Você está passando Deus para ele, a rede dele. Cada vez que você ensina que a mente dele pode se comunicar com Deus facilmente, por quê? Mas eu no início eu não vou ouvir Deus.
Não, rapaz, quando você pensa em uma imagem, essa imagem tanto você quanto Deus está vendo. Porque tudo que você pensa está dentro da rede vida, pô. Então tudo que você fala, o que é profetizar? Não é você falar? Tudo que você fala, a rede vida ouve. Por quê? Porque ela também processa som, pô. E tudo que você tá assim por dentro, com aquele sentimento por dentro, a rede vida também ouve esse sentimento. Porque ela processa som, imagens e esse sentimento, essa sensação de vida que as pessoas têm. Essa é a comunicação da rede vida com você, de Deus com você. Quando você pensar assim, profeta, eu falo português, eu tenho um amigo que é americano, que ele fala inglês, e qual é a língua de Deus? Aí eu vou lhe responder, a língua de Deus é som, imagem e sensação. Nessas 3 faixas existe a língua. As 3 faixas que saem da sua cabeça. O seu cérebro não processa isso? As imagens que você vê, que pensa, o som que você ouve, que você fala, que você pensa, não tem o sentimento. Então, essas 3 faixas é a língua de Deus. Por isso que você está o tempo todo com a cabeça dentro da rede mental e não sabe da rede vida. 24 horas a sua cabeça está dentro da rede vida, velho. Então, quando você esquece a rede vida, que é o poder, às vezes você começa por estar o dia todo ali trabalhando, no meio da sociedade, fazendo as coisas, construindo sua vida. Quando chega um certo período do dia, você começa a esquecer um pouco esse lado da rede vida. Aí é hora de você resgatar de novo sua força na rede, no brilho, na esperança, sabe, nessa coisa sua, do seu amor próprio, da sua beleza, da sua coisa de vida de novo. A entrar nessa rede vida que é você bonito, você forte, você saudável, você com esperança de vida, que é o que a rede tem para você, que é como você é lá. Jesus não disse que aqui tem 2 universos, o da matéria e o do pensamento? Ele não disse que o do pensamento é onde terá uma glória maior, porque você tem comunicação direta com a rede vida? Então você tem que usar essa comunicação justamente para que você funcione bem aqui, aprenda as coisas, tenha poder, responsabilidade com o poder. Essa é a coisa. Todos têm que ter direito a aprender que o seu cérebro, o seu campo mental já é rede vida, já é poder. Quando você pensa, já é poder. Mas por que então o poder não está realizando? Porque você está desligado do sistema, pô. Você está pensando que o poder é dentro de você, em um sentido assim. Mas aí você esquece a rede vida, esquece Deus. Não é que você sendo Deus, você passa a ter o poder dentro de você e você joga fora Jesus, joga fora Deus, joga fora o céu. Não é isso que eu estou dizendo, velho. Você é Deus porque você abre a sua mente para os caras jogar força. Mas a força não tem em mim? Claro que tem, velho. Mas existe uma comunhão de forças. Uma comunhão de força que cresce no amor dos dois. Entende? Cresce na união dos dois. Quando os dois se juntam, pois o seu processo do cérebro não é igual ao da rede vida. Quando você está sentindo um amor, a rede vida não sente também. Quando você está vendo a imagem, a rede vida não vê. Quando você está falando alguma coisa, a rede vida não ouve você. É essa interação, o macro, a rede, que é o cérebrozão Deus aí, o programa Deus, e você que é o micro aqui, pequeno, em cima do planeta, uma relação total com Deus, conseguindo esse poder na sua vida. E esse poder vem quando você entende que você tem que dar mais valor à rede vida do que à matéria. A matéria, você está com o corpo dentro dela, você resolve as coisas, vai trabalhar, você luta, tem momentos mais tristes, outros mais alegres, mas você está vivendo na sua matéria, mas o que dá força para toda a sua vida é a rede vida, o que traz a esperança, o que traz o pensamento, traz Deus, traz o milagre,
traz, da onde nasce a esperança? Não é do seu pensamento? Não é da segunda casa onde Jesus disse que era mais glória? Da onde nasce a sua força? Não é do seu pensamento, a união com Deus aí, com sua esperança, com sua alegria? Não é da onde vem mais força, que Jesus disse? Da onde vem a própria alegria? Não é da sua mente, da esperança que você cria aí com Jesus, com Deus, com a vida? Não é também da segunda casa, que é o pensamento, que é onde Jesus dizia que você tinha mais glória? Não que a matéria ele esteja dizendo que está de lado, pelo contrário, você pega a glória da sua união com a rede na mente e joga na matéria. Aí a rede fala para você: meu filho, seja honesto, trabalhe direitinho, creia em Deus. Aí você pega isso e emprega na matéria. Aí você vira conquistador, vitorioso. Simples assim, negão. É por isso, irmão, que eu estou lhe dizendo que o ser humano não pode baixar a cabeça e descartar essas aprendizagens de poder da mente, como acessar o campo mental, como conversar com a rede, receber as forças dela, como dar mais valor à rede do que à matéria, para poder a força da rede vir. Porque se você ficar dando valor a problema, matéria, as coisas que você vive na sociedade, se esquecer da rede, como é que o poder da rede vai fazer você forte? Como é que o poder da rede vai te dar condição de fazer milagre ou melhorar sua vida se você não lembra da rede? A rede é um direito de todos. Não existe esse papo de revendedora, tá revendendo a rede aqui, a gente como escravos, idiotas, sem aprender nada, e eles lá dentro aproveitando ali, enquanto os chefes da igreja saem por cima de milionários. Não existe essa máfia de dinheiro em Deus. Todos têm direito à rede, a rede dá força a todos que entrem em comunhão com ela, que tem paz, suavidade, que tem pureza, que abre o seu coração, que pensa no que é bom. E isso acontece em volta de você, porque a rede abre essa comunicação e passa para você, e isso acontece em volta de você. Todos têm um direito na sociedade, jovens, gente que tem um cérebro digital. Hoje 80% tem o cérebro digital rápido. Não tem essa relação realmente com tradução analógica. Então vai deixar a tradução analógica vencer, ficar com toda a tecnologia, ficar ali tirando a onda de Deus e os bacanas, enquanto as pessoas de fora se leem e sofrem. E não é isso que Jeová Jesus disse. Jeová Jesus disse que o seu mover, a sua fé te salvou, te curou. Por quê? Porque quando você move a sua fé, quando você tem o seu mover, que abre o seu computadorzinho mental para entender isso, que o seu campo mental é poder, é rede, isso acontece assim. Não existe uma negociata financeira para isso. Porque Jesus diz que todo aquele que tiver fé fará igual a ele. Porque quem abre a mente para a rede recebe da rede o poder. Aí você entende a rede e começa a valorizar muito mais seu Pai Deus, a rede dele, do que a matéria, do que os problemas que estão em sua frente. Você começa a aprender a tirar as dores da frente para poder ter suas vitórias. Como é que você vai ter suas conquistas se você toda vez para na dor, para no problema? E por que para? Porque você está dando mais valor à dor, problema, matéria, sociedade, do que a rede vida, a rede de Deus, a rede do seu Pai Deus. E na verdade a força que vem para fazer milagre, para melhorar a sua vida, equilibrar, te ensinar a se comportar direito, ter responsabilidade para receber poder, receber presente da rede. Tudo isso vem na sua relação com a rede, e aprender isso, funcionar bem com isso. Essa é a verdade, todas as tribos têm direito a isso. Não adianta eu pegar só a tribo analógica, essas pessoas mais velhas, passar a tradução para elas, e 80% tem um cérebro digital hoje rápido, com inteligência maior, fica todos de fora sem entender o sistema da rede, achando que só esses caras têm direito e que os outros que estão na rua têm que morrer sem Deus ou sem fé, ou sem ter relação com Deus, ou sem receber da rede as coisas que melhoram a sua vida, ou sem entender como melhorar a sua vida, abrindo sua mente para a pureza, para a responsabilidade das coisas.
para receber os presentes da rede, pois ela não vai mandar presente para você sem responsabilidade, você que nem um louco. Então isso tem que estar ensinado a todos, velho. Não existe essa máfia que se eu der um dinheirinho, aí eu viro uma pessoa velha, aí eu tenho Deus que eu virei velho. Não, eu posso ter Deus jovem. E não preciso dar um dinheirinho, porque Jeová Jesus diz que dê de graça o que Deus está te dando de graça. Então os jovens podem ter Deus de graça na vida deles normal, pois a cabeça deles não é o mesmo sistema de processar imagem, som e sensação, e a rede não ouve, vê isso, não sente isso. Por que o jovem estaria fora de Deus e só os velhos dentro da igreja com Deus? Então é uma máfia que não existe, pô. A Rede Vida não tem esses donos. As revendedoras querem revender para você uma tradução histórica para você não descobrir o mistério, a coisa maravilhosa que seu pai tem, essa coisa linda, essa coisa que emana. O universo tem uma árvore de força, meu irmão, aquele caule de força onde as almas e pessoas vivem em volta daquilo. Esse caule de força chama Deus. A Rede Vida é as folhas, os galhos, todos ali dentro, pensando, entrando em comunhão com esse caule, com essa força. Isso é que é o sistema universal. Todos têm direito a receber desse caule de força que é Deus, dessa Rede Vida, as forças para a sua vida. Então não existe preconceito que os velhos têm direito a Deus porque falam analógico e os jovens que têm a mente digital joga fora ou fica culpando de demônio. Uma igreja passa a vida inteira culpando esses jovens de demônio que não sabem falar a língua deles. Eles têm uma mente rápida, digital, não vai aprender essa linguagem analógica com 30% de 20% de textos e palavras tão fechadas, filosofias tão que criam um nó que a própria sociedade bíblica brasileira não consegue traduzir. Então vai passar o quê? Um nó para a cabeça do jovem que tem uma cabeça super veloz, que aprende hoje em dia culturas e coisas maravilhosas aí na escola, que a gente vê a evolução que o homem tem em ciência, em tudo. Então quer fazer o quê? Chamar o cara de demônio porque ele é inteligente? A Rede Vida não tem dono. Todos os seres que entrar em comunhão com essa coisa bonita, responsável, pura, legal de viver, com essa coisa boa, o seu amor próprio, a sua coisa bonita interna, tudo isso a rede vive com você, responde, une, e é como se fosse você sentindo ali, mas a própria rede. Porque tem hora que você até chora junto com a rede, porque você está sentindo que sua mente tem ali uma rede que está se emocionando com você. Por que a rede se emociona com você? Porque a linguagem de Deus não é som, imagem e emoção, sensação que você passa. Quando você se emociona, Deus sente. Quando você vê, Deus vê. Quando você fala ou ouve, Deus ouve você. A Rede Vida não processa um sinal que sai do seu cérebro. A Rede Vida não entra aqui no seu crâniozinho e instala nos seus neurônios, na parte elétrica. Esse sinal dos neurônios não passa para a Rede Vida não processa ele. Então toda imagem que você vê, ela vê. Todo som que você ouve ou fala, ele ouve o que você está dizendo. Toda coisa que você sente no seu coração, por dentro, aquele sentimento, eles estão ouvindo, sentindo com você. Isso todos têm direito. Não adianta esconder essa tecnologia para uma parte da sociedade para eles virarem tipo escravos e ficar revendedora ganhando dinheiro em cima da tradução. Isso é uma coisa de todos. O universo tem essa rede, porque Jesus Jeová diz que qualquer pessoa que fizer essa fé, essa abertura de vida com a Rede Vida, ela faria igual a ele. Qualquer pessoa significa qualquer pessoa. As pessoas de fora da igreja, as de dentro, as que estão em cima da montanha, as que estão debaixo da água, qualquer pessoa. Não significa um cara só, um beneficiado. Significa qualquer pessoa. A rede é livre para todos. Simplesmente você não pode dizer que o dono de Deus é uma tradução das revendedoras históricas que você demora anos para ver seu pai, é uma tradução para velhos, que os jovens ficam todos de fora, porque não é a língua do cérebro deles, eles têm um cérebro rápido.
E essa briguinha chamando os caras de demônio. Na verdade, a Rede Vida é livre para todos. Ela restaura suas forças, ela divide o poder dela com você. Cada vez que você olha mais para a rede do que para os problemas vão se resolvendo automaticamente com o poder da rede que você está olhando para ela. Você está puxando o poder da rede para resolver seu problema. Então você não deve mais olhar para o problema, você deve olhar para a rede. Você não está puxando o poder da rede, então como é que você vai ficar valorizando o problema e diminuindo a rede? Você tem que aumentar a sua relação e o seu valor com a rede e diminuir o problema. Falar, ó, problema, eu sou filho, é herança de um Deus, viu? Eu vou falar com meu pai aqui, ele vai resolver isso aí rapidinho. É valorizando a rede que você aumenta seu poder, é elogiando, é vivendo com a rede, abraçando a rede, beijando a rede, sentindo a rede. Pois tudo que você pensa não é rede. Se você pensa na casa de sua mãe e lembra dela, essa casa está dentro da rede. Não está dentro do seu campo mental? O seu campo mental não é rede? Entende qual é a onda? O direito que todos têm? O direito que não existe apenas para pessoas velhas que têm um cérebro analógico, então todas as pessoas inteligentes do cérebro rápido ficam de fora. Uma rede que Jeová disse que era de todos. Eles não montaram essa rede só para velhos. Essa é que é a verdade. Toda a sociedade tem direito de saber como essa rede brilha entre as pessoas e elas não estão vendo. Como esse Deus brilha de beleza do seu lado, tocando na sua pele a beleza dele, e você não vê. Todos têm direito de ver essa maravilha que esse Deus é. Ah, profeta, mas e algumas desgraças que acontecem em minha vida? Não quer dizer que Deus é ruim, não? Não, irmão, Deus continua uma beleza sempre. Quer dizer apenas que você teve um problema e não perguntou à rede como resolver isso. Não quer dizer que Deus deixou de existir porque aquele problema ali foi forte. Quer dizer apenas que você olhou mais para ele do que para o seu pai dentro da rede. Deus continua lindo. Deus continua lindo, meu irmão. E a rádio continua no ar. O profeta está aqui, seu brother chegado. Valeu? Falou!